Obrigado pela presença. Hoje nós temos mais um evento aí da nossa série de discussões do Comitê de Contencioso Econômico do IBRAC. Queria, antes de tudo, agradecer aos nossos dois participantes, doutor Fernando Furlan e doutor José Denilson Branco, que aceitaram gentilmente o convite de falar e discutir conosco sobre varas especializadas em direito da concorrência. Queria também aproveitar e agradecer ao Adriano, que vai moderar essa sessão de discussão. Aqui eu já passo a palavra imediatamente para podermos começar com os trabalhos. Muito obrigado, Zé Inácio. Para mim é uma satisfação enorme poder participar como mediador nesse evento. Nós temos tido discussões muito interessantes a respeito do tema das varas especializadas do nosso comitê. É uma discussão, de um modo geral, muito cara à advocacia em matéria de concorrência. E hoje nós conseguimos reunir dois grandes nomes para estar discutindo conosco a respeito desse tema. Então, temos aqui hoje o Fernando Magalhães Furlan, que acho que todos aqui conhecem, foi secretário executivo do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, diretor do Departamento de Defesa Comercial da ECOL, presidente do Conselho de Administração do BNDES, presidente, conselheiro e procurador-geral do CAD, doutor em Direito Internacional pela Paris I Panteão Sorbonne e sócio de Furlan Associados Consultoria, além de professor do Uniceplac e autor de uma obra que talvez seja uma das grandes referências, se não a principal referência a respeito da especialização judicial no Brasil. É uma obra que, inclusive nos meus estudos mais voltados à RDC, eu utilizei muito. É uma obra realmente importantíssima sobre o tema. Nós temos hoje conosco também o doutor José Denilson Branco, que é juiz federal titular da Subseção de Santo André, TRF3, é ex-juiz auxiliar da presidência do TRF3, que participou do estudo de reestruturação das varas do TRF3 em 2012 e 2013 e coordenou o grupo de estudos de especialização de varas federais sobre direito concorrencial e comércio internacional na terceira região. Foi designado, ele coordenava esse grupo de estudo e alguém conhece profundamente no âmbito da Justiça Federal a temática de especialização judicial. Sem mais delongas, sem perder tempo, eu gostaria de já passar para o debate. O nosso tempo é curto e eu queria iniciar aí com as perguntas focando na experiência dos nossos convidados. O Dr. José Denilson, como eu disse, participou de 2 estudos sobre especialização de varas no âmbito do TRF3, um deles especificamente sobre a nossa temática. Então, gostaria de começar perguntando ao Dr. José Denilson sobre o atual panorama de especialização de varas e de câmaras no âmbito do TRF3. Dr. José Denilson. Bom dia a todos e todas. É um prazer e um orgulho estar aqui com uma seleta plateia de advogados, de pessoas ligadas a essa área, que não é a minha é mais a área do geral e não da especialidade, mas eu trabalhei com isso e posso dar as minhas ponderações sobre esse tema. Fazendo um breve resumo aqui, eu trabalhei em 2012, 2013 com a reestruturação das varas do nosso tribunal, no TRF da terceira região, que engloba Mato Grosso do Sul e São Paulo, e onde nós conseguimos racionalizar os trabalhos. E por conta disso, em 2017, eu fui indicado para presidir a comissão que ia analisar a viabilidade da especialização de varas em direito da defesa da concorrência e comércio internacional. Então, fizemos um trabalho em cima disso, pesquisamos dados, formamos a metodologia de trabalho quantitativa, qualitativa,
levantamos o número de processos atualmente que estavam em tramitação, definimos, para fins desse sistema, para divulgar para o sistema PJE, entender o que é o processo especializado de direito da concorrência e direito e comércio internacional, para ele diretamente ser direcionado ao juiz competente. Teve que as varas fossem especializadas, né? E indicamos que a especialização era algo necessário, algo importante, não só por celeridade e qualidade, mas também como um aprimoramento da segurança jurídica para as entidades nacionais e internacionais, o OCDE, todas essas questões que tratam da visibilidade do Poder Judiciário perante a sociedade, e que isso seria um aprimoramento. E foi nesse sentido o nosso parecer, né? A conclusão do grupo, não só minha, como do grupo. E enviamos esse processo à presidência, que já estava no final do mandato dela. Veio a nova presidência, tramitou esse processo para o mandato da doutora Terezinha Caseta, e ao final do mandato estava com várias atribuições administrativas para se aprimorar o sistema de processo, e o PJI, o Processo Judicial Eletrônico, e onde, no meu modo de ver, foi dado mais prioridade a isso do que outras questões. E em 2020, em abril de 2020, o presidente, Dr. Mairam Maia, sobrestou o processo exatamente nesse sentido, de que tinha que dar prioridade a fazer o PJI concluir a digitalização dos processos antes de se decidir qualquer questão, porque a competência, de se definir a competência dentro do processo judicial eletrônico, era também uma questão muito importante, para que o processo fosse direcionado diretamente ao juiz, evitar conflitos de competência, evitar vários outros processos. Por exemplo, alguns processos chegam por execução fiscal e não diretamente chegam por ação da parte. O CAD tem, e as agências têm esse poder de uma vez aplicadas as sanções, cobrar isso por intermédio de execução fiscal, que desloca toda a competência de uma vara, especializada para uma discussão de uma vara não especializada. Então, isso também era um problema. Então, todos esses detalhes foram levados adiante e nesse relatório que nós fizemos, e hoje se encontra, na verdade, parado por conta dessa decisão de 2020. Acredito que dependa de uma provocação das partes interessadas para o processo ser reativado. Nesse contexto que hoje está essa discussão. Muito obrigado, Dr. Jadenilson. Vou aproveitar o gancho para te fazer mais uma pergunta. Quando nós conversamos antes do encontro, me pareceu que existe pouca especialização no âmbito da Justiça Federal. Não há uma quantidade muito significativa de varas especializadas em outras matérias também. No seu entender, essa foi uma das razões para que essa tentativa de especialização também não avançasse? Você tentando especializar numa matéria muito específica, quando muitas outras matérias acabam sendo distribuídas sem especialização, não que tribunal? Olha, na verdade, nós temos muitas especializações na Justiça Federal. Nós temos execução fiscal, nós temos direito previdenciário, nós temos, sim, uma certa especialização onde o volume de trabalho mais o volume se justifica a questão, não propriamente a matéria em si. Todas elas são varas especializadas, né? A vara é exatamente sobre isso. Nós temos algumas varas daqui da capital, por exemplo, onde ela é especializada em partes criminais, como o sistema financeiro, os crimes contra o sistema financeiro, em competência concorrente com outras ações. Nós também temos nas varas cíveis
lá do Pedro Lessa, da Avenida Paulista, são as varas da capitais, há algumas competências especializadas concorrentes com as ações cíveis, que são matérias de direito agrário, por exemplo, tem uma vara especializada nisso. Nós temos 2 varas especializadas em direito da saúde, que são basicamente remédios, medicamentos, internações e outros procedimentos que têm a ver com a área de saúde. Então, nós temos, sim, a especialização, né? Eu acho que a questão da especialização dessa matéria específica de concorrência, direito à concorrência, ela ficou para trás por 2 motivos básicos. O primeiro foi a implementação do PJE, porque precisava implementar o processo judicial eletrônico junto com a digitalização dos processos, e depois, logo em seguida, quando estávamos quase prontos para discutir essa matéria, né, veio a pandemia. E a pandemia atrasou tudo, parou tudo, porque o tribunal montou praticamente um gabinete de crise para que não parasse. E isso se revelou importante, porque se não fosse dado essa prioridade à digitalização do processo, a Justiça Federal teria parado por conta da pandemia. Então, foi uma decisão, no meu modo de ver, acertada, de dar prioridade. Nós temos, quem vê de fora a Justiça Federal acha que ela está pronta e acabada, mas nós estamos em construção ainda. O TJ de São Paulo, por exemplo, tem mais de 150 anos, né? Ele tem uma estrutura já muito montada. O Supremo tem 200 anos, né? A nossa Justiça tem 35 anos, ela é jovem, e ela está sempre em crescimento, né? Atualmente ela está em crescimento, acabou de aumentar para mais 12 desembargadores que vão atuar nessas sessões onde tem déficit de juízes. Então nós temos essa necessidade de aumento. Atualmente, em concursos internos em andamento, nós temos as centrais de processamento eletrônico, que é a junção de várias secretarias, de vários cartórios, em um só, para atender diversas varas, são chamadas AE-varas. Então, tudo isso demanda energia, demanda tempo, e que outras prioridades vão ficando, outros assuntos vão ficando para trás, como eu acredito que seja o caso das varas. Não acho que haja uma negação a esse pedido, mas assim, é uma ordem de preferência, uma ordem ali de necessidade, no meu modo de ver. Perfeito, muito obrigado, Dr. José Denilson. Queria passar a bola agora para o Fernando Furlan, que, como eu disse, é autor dessa obra relevante sobre especialização judicial, e para situar um pouco o nosso debate também, queria te fazer uma pergunta no sentido de quais são os principais pontos que costumam ser apresentados a favor e contra a especialização de varas. Independentemente da tua opinião, quais são esses principais argumentos aí que costumam ser trazidos para defender, enfim, ou para criticar a especialização? Bom dia a todos. Bom dia, Dr. José Denilson, José Inácio, Adriano, Dora, e a todos que estão aí participando conosco. Para mim é um prazer estar aqui de volta ao IBRAC. Adriano, acho que o doutor José Denilson já colocou aí talvez os principais pontos favoráveis à especialização, que eu fiquei muito feliz de ver que ele, obviamente, deixou claro sua posição favorável. Então, acho que alguém que se debruça para estudar a realidade do nosso judiciário, né, facilmente vê a necessidade disso, da especialização, porque o mundo se especializa, né? Os advogados se especializam, os escritórios se especializam, tecnologia está avançando cada vez mais. O doutor Denilson acabou de trazer aí a questão da digitalização, quanto foi importante, né? Então, principais pontos favoráveis: pela repetição, você acaba se especializando, conhecendo casos que são mais ou menos semelhantes, acaba tendo tempo para estudar, né, a nossa realidade atual. O juiz generalista,
ele pega um juiz federal, ele vai pegar desde causas previdenciárias até de propriedade intelectual, concorrência, comércio internacional, enfim. Como é possível ele se manter especializado, se manter a par da jurisprudência, a par da doutrina, tendo uma gama tão grande, né, de temas que ele tem que se dedicar no seu cotidiano. Então, a partir da especialização, ele tem esse tempo para pesquisar, essa possibilidade de aprofundar os seus conhecimentos e, com isso, trazer maior segurança jurídica, maior previsibilidade, uniformidade, consolidação de jurisprudência, portanto, a atração de investimentos, né, por meio da segurança jurídica e toda essa função que a boa prestação jurisdicional, e aí eu traduzo isso como ágil, eficaz, segura, né? Então, uma boa prestação jurisdicional, sem dúvida, é um determinante para a eficiência econômica de um país. A partir do momento em que o judiciário presta esse serviço público de forma eficaz e ágil, ele está dando essa segurança jurídica aos investidores, aos cidadãos a fazerem seus negócios de forma segura. Acho que principais argumentos contrários seriam, talvez, o juiz se fechar um pouco dentro daqueles assuntos e, como dizia Posner, né, isso dificulta a polinização cruzada de matéria jurídica, ou seja, é importante o juiz de concorrência conversar também com o juiz de previdenciário, com o juiz de propriedade intelectual, de civil, porque essa polinização cruzada seria importante também para o juiz. Nesse ponto, eu entendo que não significa que um grupo pequeno de juízes especializados em determinadas matérias possa, entre eles, discutir e trocar ideias e etc., né? Outro argumento contrário que seria dispendioso, né? Fazer todo, como o doutor José Denilson demonstrou, todo o esforço que é necessário para se fazer um levantamento de dados, a partir do levantamento de dados se então encontrar as causas dos problemas, estudar soluções, tudo demanda tempo, recursos humanos, e a especialização passaria sem dúvida, por esse diagnóstico prévio, senão ela não faz nenhum sentido. Só que o que a gente tem que levar em consideração é o custo-benefício disso. Isso é necessário, é custoso, mas quais são os retornos que isso traz no futuro, a médio e longo prazo, para o judiciário, para a população? Eu acho que, só dar uma confirmada aqui nos principais pontos negativos, maior possibilidade de influência de grupos de pressão, né, porque se concentraria em poucos julgadores especialistas ou especializados. Nesse sentido, na obra eu defendo que isso vai mais por uma questão de perfil do julgador do que essa proximidade. A influência desses grupos sempre existiu, sempre existirá. Então não é por conta de ser especialista ou não que isso vai deixar de existir ou vai ser menos eficaz ou não. Bom, basicamente eu acho que era isso, Adriano. Legal, ótimo. E indo nessa linha, acho que até já tem uma sinalização nesse sentido, queria te perguntar de uma maneira mais direta quais foram as conclusões da tua pesquisa em relação à especialização, e acho que juntando isso um pouco com a tua experiência também em matéria concorrencial, larga experiência em matéria concorrencial. Então, quando eu estava no CAD, ainda como conselheiro e depois como presidente, a gente teve reuniões, por exemplo, com o presidente do STJ, no sentido de a gente entende a dificuldade de você, de uma hora para outra,
formar juízes, não que os juízes precisem de uma formação, eles já entram na atividade muito bem formados, né? Ninguém passa no concurso de juiz se não tiver muito bem formado. Mas eu digo nessas questões mais específicas, né? Então, essas reuniões que a gente manteve foi no sentido de tentar demonstrar para o judiciário, não que fosse difícil de demonstrar, porque normalmente éramos muito bem recebidos e, por exemplo, o presidente do Superior Tribunal de Justiça foi muito receptivo e que entendia essa necessidade. Eu acho que o Conselho de Justiça da Justiça Federal, que o STJ, né, seus integrantes ali presidem, tomou uma iniciativa importante. O ministro Cueva tomou essa iniciativa lá em 2014, 2013, 2014. Depois, então, fizemos lá um seminário lá no STJ. A partir dali, então, das conclusões desse seminário, foi enviado essas conclusões ao Conselho da Justiça Federal, foi feito todo esse estudo lá. As minhas pesquisas de pós-doutorado, que resultaram nesse livro, foram exatamente para tentar trazer as experiências internacionais positivas e negativas também, e colaborar com essas conclusões, com esse estudo lá, para o estudo do Conselho da Justiça Federal. E a conclusão lá do estudo, que foi mais ou menos também as conclusões nossas, talvez alguma diferença em como estruturar essas cortes, essas varas especializadas, para que elas não ficassem muito sem o que fazer, né? Então, por exemplo, é óbvio que se você for colocar uma vara só com matéria de concorrência, comércio internacional, ela vai ficar, talvez, com tempo sobrando, né? Então, você tem que, nesse caso, e essas foram as conclusões nossas também do CNJ, do Conselho da Justiça Federal, para que elas tivessem esses temas e alguns outros temas correlatos que poderiam entrar para, digamos, chegar a um número razoável de casos a serem analisados pelas cortes, né, pelas varas especializadas. Então, assim, a conclusão foi totalmente favorável, baseada em dados, baseada em experiências internacionais que deram certo. Na época que eu estava lá fazendo meus estudos de pós-doutorado, lá na Universidade American University, lá em Washington, né, a então presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia, passou por lá, teve um almoço lá na universidade, e aí nós perguntamos a ela, na verdade, o professor e foi quem me levou para lá, perguntou a ela, né, qual era a posição dela em relação a essa questão, e ela não se disse desfavorável, ela simplesmente respondeu que entendia que havia necessidade de outras especializações mais urgentes no judiciário brasileiro, por exemplo, de crimes contra as mulheres, nesse sentido, né? Então, assim, acho que a resposta dela não foi negativa, obviamente, no entender dela há outras prioridades, e a gente não tem como negar isso, né? Mas não acho que tenha sido uma negativa ao estudo que a gente estava fazendo e a essa também iniciativa do ministro Cueva, do STJ, lá e do Conselho da Justiça Federal, ao que se juntou aí o doutor José Denilson também, depois no trabalho hercúleo que ele fez aí com a equipe dele, com seus colegas. Então, Adriano, a conclusão é que, sem dúvida, é positiva, traria, no nosso entender, sim, resultados de eficiência, de agilidade, para os advogados, para as partes, digamos que equilibraria também um juiz especializado, ele equilibra a disputa entre as partes, porque às vezes uma parte mais fortalecida consegue uma representação de um advogado muito melhor que a outra, e quando o juiz conhece o assunto, isso fica muito mais difícil de acontecer, né? Digamos que há um reequilíbrio da situação. Então, acho que basicamente era isso, Adriano. Ótimo, muito obrigado. Eu vou aproveitar essa defesa do tema e pressupondo, embora a questão esteja em debate, até no âmbito do próprio IBRAC, mas
tomando isso como pressuposto de que a especialização seria algo positivo, eu queria fazer uma pergunta novamente para o Dr. José Denilson. Quais são as dificuldades, Dr. José Denilson, do ponto de vista de política administrativa, para a gente conseguir fazer essa especialização em varas? E qual percurso o senhor sugeriria para atingirmos esse objetivo? Nós retomarmos essa discussão sobre esse encontro sobre esse tema. Eu queria te ouvir um pouco mais nesse sentido com a tua experiência. Bom, a especialização em si, pelo que eu vi, ela não tem, acho que na nossa região aqui não tem nenhuma resistência quanto à matéria, mas pela questão de burocracia administrativa, isso é inerente à administração pública. Mas nós já temos no Brasil pelo menos 2 tribunais, eu sei, o TRF2 e o TRF1, com especialização, então é uma tendência isso. Nós temos a especialização, porque o TRF3 é o maior, e em termos de matéria, junto com o da primeira região, os mais importantes centros. Brasília, o centro político, e aqui São Paulo, o centro empresarial, acaba atraindo mais essas matérias. Eu não vejo essa questão. O que eu acho que tem que ter um percurso é realmente pautar a matéria dentro do nosso tribunal, por intermédio dos interessados das associações, que existe essa jornada, para que essa matéria seja administrativamente levada adiante. Não há nenhum impedimento quanto ao conteúdo dela, mas eu acho que a presidência precisa levar isso adiante. Aí eu digo a necessidade de seminários, de convênios com a escola de magistratura, para que o tema seja pautado, o tema seja relevante, porque é uma administração pública, da sua parte burocrática, ela é bem difícil de se atuar, porque se não tiver essa prioridade determinada pela presidência, por exemplo, e associada com a corregedoria, os processos vão ficando para trás, e outros de maior interesse vão entrando. Então, eu acho que essa primeira questão é importante, a burocracia administrativa, que ela é relevante, né? A outra parte da segunda pergunta, qual que era, doutor? Tinha me dito da parte de... Era um pouco do percurso que o senhor sugeriria. Acho que o senhor já mencionou um pouco a questão de tentar, talvez, o convênio com a escola da magistratura, reacender o debate. Mas tinha uma segunda parte da pergunta. E a primeira parte que era mais voltada para as dificuldades do ponto de vista da política administrativa. Mas acho que foram bem tratados. Acho que... essa parte de política administrativa eu acho que ela é a principal delas, porque não é má vontade, não é uma questão de que não se vá fazer, é uma questão mesmo de instalar prioridades. Eu acho que pautando esse tema dentro do tribunal por intermédio de escolas, convites, enfim, de que o tema não seja esquecido. Essa é uma parte importante. Perfeito. Eu vou aproveitar e puxar esse gancho de novo e focar menos em como viabilizar a especialização, mas na forma como a especialização deveria ser feita, e aí dirigir essa pergunta para o Fernando Furlan. Se a gente fosse caminhar no sentido da especialização, quais seriam as possibilidades de modelos para essa especialização judicial em matéria de concorrência? Acho que já foi mencionado de que não seria uma vara exclusiva. Acho que tem uma outra preocupação que também nos toca, talvez com o TRF1, acho que é o mesmo caso do TRF3, de verticalizar essa especialização. Não sei se só especializar a vara seria suficiente. Será que a gente precisaria caminhar com uma especialização também
no tribunal, para que isso, enfim, ajudasse a formar um corpo de jurisprudência mais estável. Queria te ouvir um pouco a respeito disso. Bom, primeiro eu só queria tirar uma dúvida. A última informação que eu tive, até do ministro Cueva, eu admito que deve ter sido isso há um ano e pouco, talvez, mas eu tinha entendido que já existia uma vara especializada no TRF3, então não tem. Nós temos alguma no TRF1 ou TRF2, ou também não? Temos outras matérias. TF2 está especializado em matéria de... Tem vara especializada em matéria de concorrência e comércio internacional na linha da recomendação, e o mais recente é o movimento do TRF1. Mas não há ainda, só um movimento. Não, acho que houve essa especialização, sim, no TRF1 também. Então temos uma no TRF2 é Rio de Janeiro, né? Espírito Santo. Então temos uma no Rio e uma em Brasília. Tá. Bom, essa discussão sobre especializar no segundo grau ou no primeiro grau, né? A pesquisa que eu fiz lá demonstrou que há casos dos dois lados, né? Mas que a experiência tem mostrado que a especialização no primeiro grau ela é mais eficaz. Não que não possa haver uma no primeiro e também uma no segundo, como você sugeriu, né, Adriano? Mas a pesquisa demonstrou que as experiências internacionais denotam que é mais importante a especialização no primeiro grau, porque é o momento em que se tomam testemunhos, depoimentos, se qualifica isso, as provas são constituídas, as evidências são analisadas. Então, a especialização ela é essencial nessas primeiras fases do processo, porque já no segundo grau vai dificilmente a partir do segundo grau, né, se discutir prova, mais discussões em cima de temas de direito, né? Portanto, embora haja experiência dos dois lados, tem demonstrado que a mais eficaz é a especialização dos juízes de primeiro grau. Com relação a como se fazer isso aqui no nosso caso, né? Tanto as nossas conclusões como depois a decisão final, a recomendação final do Conselho, do lado do relatório do Conselho da Justiça Federal, foram no sentido de fazer exatamente concorrência, comércio internacional, inicialmente uma vara especializada nesses temas não exclusivos, na sede de cada tribunal, né? Então, na sede de cada tribunal regional ou federal, uma vara especializada inicialmente. Então, o que nós temos hoje são 2 tribunais regionais que têm, cada qual, né, o 1 e o 2, uma vara especializada na sua sede. Basicamente foi isso, Adriano. Perfeito. Tem algum exemplo que você mencionaria desses da experiência internacional que te pareceu particularmente relevante em matéria de especialização ou nacional, enfim, que você acha que, enfim, é merecedor de nota, assim, na nossa conversa? Sim, conforme o doutor José Denilson levantou aqui no começo da nossa conversa, temos exemplos aqui no Brasil, né? Por exemplo, as varas federais especializadas em crimes contra o sistema financeiro nacional e de lavagem e ocultação de bens, né? Famosas internacionalmente aí porque tiveram envolvidas, no bom sentido, no caso Lava Jato. As varas federais especializadas em propriedade industrial, intelectual e benefícios previdenciários, né? Então, me chamou a atenção na pesquisa, foi essa especialização em matérias que, em princípio, parecem não muito conexas, né? Em propriedade intelectual com previdenciário. Mas aí a gente tem que entender a peculiaridade do Rio de Janeiro, onde está o INPI. Então, nesse sentido é que eu também, as minhas conclusões da pesquisa são de que, mesmo que os temas pareçam díspares, a importância é efetivamente a especialização naqueles temas, porque todos os benefícios da especialização serão trazidos a partir dessas decisões mais ágeis, mais
sólidas, independentemente se aparentemente foram temas díspares, né? Então, lá no Rio de Janeiro, a gente tem esse exemplo. Também, aliás, não é só no Rio de Janeiro e Espírito Santo, né? O TRF da segunda região. As varas empresariais no estado de Minas Gerais, né, são também um exemplo de organização do Poder Judiciário Estadual. E conforme também disse o doutor José Denilson, as varas federais especializadas em matéria de saúde, a terceira vara de Curitiba, a primeira, segunda, quarta e quinta varas de Porto Alegre. Internacionalmente, eu citaria o exemplo da Corte Internacional, da Corte de Comércio Internacional, a Court of International Trade, lá em Nova York, nos Estados Unidos, né, que foi criada a partir da assinatura, da celebração do Tratado do GATT e a incorporação dos tratados do GATT em comércio internacional pelos Estados Unidos. Então, o Congresso americano, a quem cabe organizar o judiciário lá, entendeu importante estabelecer uma corte especializada que faz parte do Poder Judiciário e do Poder Judiciário, digamos, duro dos Estados Unidos, são os juízes do artigo 3º, portanto, são juízes indicados pelo Poder Judiciário, pelo Poder Legislativo. Então, essa Corte de Comércio Internacional, a uma única em Nova York, se dedica exclusivamente, então, a qualquer caso que envolva terceiros países, organizações internacionais contra os Estados Unidos, seus servidores públicos e agências reguladoras. Além da Corte de Comércio Internacional dos Estados Unidos, que é, como eu disse, judiciário duro lá nos Estados Unidos, temos também a Corte especializada em concorrência, telecomunicações do México, né? São cortes especializadas lá dentro do sistema judiciário do México, que foram criadas a partir de uma reforma constitucional em 2015. Então, elas têm sede lá, essas cortes especializadas têm sede na Cidade do México e com jurisdição no país inteiro. Temos também o Tribunal de Concorrência do Chile, cujas decisões, portanto, são só sobre temas de concorrência e cujas decisões só são apeláveis à Suprema Corte do Chile. Então, é um tribunal de alto grau lá no Chile. Então, todas as decisões da Autoridade da Concorrência do Chile, né, Poder Executivo, elas são levadas a julgamento por esse Tribunal da Concorrência do Chile, que só responde ao Supremo Tribunal Federal, Suprema Corte. Temos também o Tribunal da Concorrência da Austrália, que julga só as decisões lá da Comissão de Concorrência da Austrália. A Corte de Mercado da Finlândia também é um exemplo interessante. E depois temos alguns tribunais que seriam tribunais quase judiciais, né, que não fariam parte do judiciário, como, por exemplo, o Tribunal de Comércio Internacional do Canadá. Então, era isso, Adriano. Os exemplos são bem fartos, né, nesse sentido, e acho muito interessante ver como em matérias que se aproximam com a concorrência, às vezes em matéria concorrencial também, essa é uma característica, né? Acho que talvez pelo fator estratégico que você mesmo mencionou, alguns países procuram a especialização nessa área. Para finalizar as nossas perguntas, antes de abrir para eventuais perguntas da plateia, eu queria direcionar uma pergunta de novo para o Dr. José Denilson, num ponto até que o Furlan mencionou, em relação à produção de prova. Essa importância da especialização em primeiro grau por causa desse motivo. Diante da tua experiência, doutor José Denilson, como magistrado, a importância de questões relativas à prova e à gestão processual em casos como os concorrenciais, você havia nos dito, é grande.
Você poderia nos dividir conosco o que pensa a respeito desses temas? Então, sobre o papel da eventual especialização, ou o papel do próprio magistrado ou dos advogados em relação à matéria de prova e gestão processual dos casos concorrenciais? Ok, sim, posso dar minha visão aqui. Só gostaria de complementar o que o Dr. Fernando falou. Na verdade, no TRF da segunda região são 2 varas e na primeira região também são outras 2 varas. E por que 2 varas? Para dividir o poder, na verdade, para não ficar muito concentrado. Então, o poder ficaria entre 2 a 4 juízes, porque a nossa estrutura, pela Lei 5.010, determina que metade do acervo é do juiz substituto e metade é do juiz titular. Então, se houver um juiz titular da vara, que é especializada, ele é o juiz natural do processo, desde que o processo seja distribuído para ele, né? Então, essa é a finalidade, diluir um pouco, para não ficar concentrado em um só juiz, numa região inteira, né? Mas, falando da produção de provas, eu acho que é a parte central da especialização dessa matéria, do direito concorrencial e do comércio internacional, é a questão da prova trazida ao juiz, tá? A qualidade da prova e a formalidade da prova, né? A prova produzida perante o CAD, por exemplo, ela é totalmente diferente da produzida perante o judiciário. Ela tem uma formalidade. O judiciário tem uma formalidade muito mais rigorosa na sua produção e nos seus efeitos também. Então, isso, entendo que o advogado ele tem um poder muito grande de não na condução da prova, que isso é do juiz, mas em como se essa prova vai ser produzida. Porque, na maioria das vezes, nesses casos, não é um simples enquadramento jurídico. Depende de um conjunto de provas, de um conjunto de provas a ser produzida perante o devido processo legal, com a impugnação das partes, com a indicação de peritos, com a oitiva de testemunhas, com a oitiva de partes, que tudo isso é conduzido hoje pelo novo Código de Processo Civil, conduzido pelo advogado. O juiz ele tem uma parte dessa condução da instrução processual muito inerte. Ele não produz a prova, ele conduz a prova. Quem produz a prova são as partes. Então, hoje o juiz não tem mais o sistema inquisitivo de que ele faz perguntas, ele tem esse poder todo de interferir na prova. Ele está numa parte mais passiva, e aonde o advogado tem essa possibilidade de conduzir, de produzir melhor essa prova, né? Então, eu reitero que nesse tema, por exemplo, a qualidade da sentença pode estar ligada a essa condução que o advogado faz no trabalho. Uma prova qualificada, uma prova direcionada a um fim específico, a pontuação do que vai ser discutido, qual é a questão que é o nó ali do processo, né? Então, da parte controvertida, porque muitas vezes as 2 partes concordam com aquilo e só não acham que gera os direitos efetivos sobre aquilo que está se falando, né? Então, essa é a função principal do advogado, no meu modo de ver, com essa nova legislação do Código de Processo Civil, né? Do CPC de 2015. Então, a outra questão de gestão processual, que eu também acho relevante para falar de fins de especialização, é que nem sempre a especialização resolve o problema da gestão processual. O que é gestão processual? É o juiz gestor. Nós não fomos treinados para sermos gestores, nós fomos treinados para ser juízes. O Brasil optou por um modelo, não faço nenhuma crítica a isso aqui, é só uma opção. Ele optou por um modelo de juiz gestor. Nos Estados Unidos, por exemplo, os juízes federais são juízes. Existe um gestor judicial, um administrador da vara, treinado pelo Conselho de Justiça Federal. Ele cuida de funcionário, ele cuida de férias, ele cuida de prédio, ele cuida de tudo. E o juiz julga. O juiz
ele tem um staff dele lá que faz a produção jurisprudencial, doutrinal, e traz para ele o arcabouço ali, e ele, dentro do conhecimento, ele aplica a lei. Aqui não. Aqui nós somos gestores, temos que cuidar de férias, de servidores, temos que administrar o acervo da vara, a pauta de audiência, oficiais de justiça, questões administrativas de prédio, está infiltrando o prédio, nem todos, mas alguns fazem isso. Então tem uma questão de gestão que o juiz faz que interfere no trabalho do dia a dia dele. E que, além dele ter que cuidar do próprio acervo, Então, essa questão, ela é relevante e ela se revela em todos os pontos, em todos os níveis de tribunal. Não só na primeira instância, né? Porque o juiz, aqui no Brasil, ele tem que ser um gestor. E nem sempre ele é um bom gestor. Ele é um excelente juiz e um péssimo gestor. Eu falo isso porque eu sou instrutor lá da escola, na nossa escola, e eu dou aula de gestão processual para os juízes. E a gente faz o levantamento das varas, acompanha, e na maioria das vezes a vara está com um problema de gestão. Basicamente, tempo morto do processo parado, aguardando um despacho, aguardando uma decisão, aguardando uma sentença. Então, esse é o grande problema da morosidade do Poder Judiciário hoje, que tem que ser enfrentado também. E uma questão de gestão processual dentro do processo é que, invariavelmente, esses processos complexos, eles param na fase de provas. É comum acontecer isso do processo parar em fase de onde se precisa expedir ofícios, se precisa expedir precatórias, precisam fazer uma perícia, precisa achar um bom perito para fazer. Às vezes o bom perito está na mão da parte que já pegou o perito como assistente técnico, já tive esse problema, e sobra para a gente outros peritos que não são tão qualificados quanto os outros fazem, tem alguma atividade no setor, mas não são especialistas, né? Então tudo isso interfere também na celeridade do processo e às vezes até na qualidade. Então, essa parte, o advogado, das duas partes, eles têm a responsabilidade de se definir o que vai ser feito, como vai ser feito, por quem vai ser feito, o que se busca com aquela prova. Às vezes você quer ouvir uma pessoa de uma carta regatória nos Estados Unidos porque o advogado entende necessário, mas e aí ela é determinante para o processo, né? Então, são essas questões que o advogado tem o poder de fazer e que eu chamo a atenção. E o juiz, nessa parte, ele é inerte, ele não pode simplesmente indeferir uma prova. Temos coisa boa ou ruim, mas nós temos essas questões de não interferir na prova no início do processo. Como nos Estados Unidos tem, que se você não tiver lá uma prova razoável, daquilo você não tem possibilidade de produzir essa prova razoável dentro do processo. Aqui nós temos essa possibilidade dessa prova surgir ali dentro da instrução processual. Então essa é a questão da gestão que eu chamo a atenção, que muitas vezes e não supre essa função. E por último, tem um estudo do IPEA que fala de 2010, 2011, que fala que a especialização ela não é um fator determinante para que o processo tenha uma celeridade maior, mas sim a permanência do juiz na unidade. Lugares que têm muita rotatividade de juízes, eles acabam, mesmo com especialização, acabam não tendo esse resultado esperado. Então, uma das coisas que eu vejo é o tribunal escolher os juízes na seleção que ele vai fazer, porque ele tem essa possibilidade de fazer, na hora de indicar a remoção de um juiz para essa vara, por exemplo. Ele pode ser. Daí que os advogados também podem acompanhar um concurso de remoção de juízes titulares para
para essa vara, né? Até fazer sugestões, porque isso é um concurso interno, mas é um concurso público. Então, é uma possibilidade também da sociedade participar da indicação do próprio advogado, desculpa, do próprio juiz que vai ser indicado para essa vara, olhando currículos, olhando o passado, olhando uma série de coisas, positivo ou negativamente. Era isso que eu queria. Legal. Sabe que preparando aí o evento de hoje, eu no fim de semana eu li um pouco mais de profundidade uma pesquisa que o CNJ fez a respeito dessa questão da especialização e a conclusão ela foi muito parecida com essa do IPEA, de que não haveria indícios ou não houve uma conclusão no sentido de que a especialização geraria mais assineridade. Mas há nessa pesquisa e um outro trabalho que eu também li a respeito, o que me parece ser um certo vício em relação à forma como o dado é analisado. Porque, em geral, a comparação acaba sendo feita entre o tempo de duração do processo na vara especializada e o tempo de duração médio dos processos. Então, se for comparar o aumento de celeridade medindo o tempo médio de duração de um processo em matéria empresarial com o tempo médio de duração dos processos em geral, muito provavelmente a conclusão é de que a vara especializada em matéria empresarial do TJ de São Paulo não torna os processos necessariamente mais céleres. Só que isso, de certa forma, se contrapõe a uma outra conclusão de que a especialização impacta na redução do acervo. Então, se o trabalho estiver distribuído de uma maneira linear, essa redução de acervo, ela decorre um pouco também do fato de que a especialização produz, em tese, uma maior celeridade pelo conhecimento da matéria, ainda que esses processos não se tornem mais céleres do que a média. Então, nas ações de reparação de danos com comiciais, por exemplo, nós temos processos tramitando hoje até 10 anos, e que corroboram também o que o doutor José Denilson disse, patinando justamente na questão de produção de prova. Algumas provas produzidas que foram muito ruins, se avançou muito pouco na produção de prova, e em outros processos com uma dificuldade muito grande de avançar para essa fase. Então, a gente tem 10 anos de tramitação de um processo e não tem sentença. Então, o tempo médio de duração desse processo é um tempo médio que acaba sendo muito grande. Acho que a complexidade da matéria acaba militando um pouco em favor disso também. Aparentemente, nós não temos perguntas da plateia, mas eu queria saber se o Furlan quer fazer alguma consideração final aí, aproveitando aquilo que foi dito no debate. Uma situação que outro dia eu estava conversando com um amigo advogado, que é muito crítico também das decisões do CAD, né? Como todo advogado atuante. E aí eu comentei sobre o assunto, né? Sobre esse seminário. Aí ele falou, por que vocês vão discutir especialização de juiz em matéria de concorrência se o judiciário não pode adentrar no mérito das decisões do CAD, né? Eu falei, não, mas veja, não deixa de ser uma pergunta boa, uma colocação interessante, né? Eu falei, olha, na verdade é até exatamente para saber quais são os limites que o judiciário pode ou não adentrar aí nas decisões de CAD, enfim, de agentes reguladores, etc. Então, ele tendo segurança maior na matéria, eu entendo a colocação do Dr. José Denilson, né, dessas diferenças do sistema judiciário brasileiro e americano, de como mudou aí com o novo Código Civil, a produção de prova, mas assim, eu entendo que o julgador, tendo solidez, autoconfiança nos seus conhecimentos, ele tem mais capacidade de rapidamente identificar chicanas das partes, tentativas sem fundamento, ele não vai precisar ir atrás, tentar pesquisar ou entender melhor a situação. Então, para concluir, eu só queria agradecer a oportunidade e dizer que eu concordo também com o Dr. José Denilson que a única forma da gente transformar esse assunto em prioridade é a gente mantê-lo em discussão.
e queria me colocar à disposição para próximos eventos aí que a gente possa pensar em organizar. Muito obrigado. Muito obrigado, Furlan. Dr. José Denilson, tem algum ponto final, alguma última consideração? Olha, eu gostaria, por final, agradecer o convite e dizer que o tema é relevante para o país. E isso é importante. Se fosse fácil, já teria se passado há muito tempo. E é importante que se discuta isso, principalmente essa parte que o doutor Fernando falou, se podemos adentrar ou não numa decisão do CAD, por exemplo. Formalmente, uma produção de provas lá, nós podemos repetir, Essa é a temática, né? É assim que se avança. No sistema jurídico estático, ele é perigoso, ele precisa sempre em evolução. E é por isso que esse debate e pautar o tema, eu acho extremamente relevante. E estou à disposição para precisar sobre isso. Muitíssimo obrigado. Acho que o debate foi muito rico, aproveitando só o gancho para mencionar que os jornais americanos estão relatando que na segunda-feira houve uma sinalização aí da Suprema Corte no sentido de revisão do caso Chevron, que é talvez o caso mais paradigmático em termos de revisão do mérito das decisões de agência, no sentido talvez de ampliar essa revisibilidade. Então a gente caminhando num sentido aí com a STF, talvez Estados Unidos, a Suprema Corte apontando para outro. E aí, só para fazer um adendo a isso, a gente parece que está indo no sentido oposto, então, porque aprovou-se recentemente uma lei em que se dá uma certa deferência judicial às decisões do CAD, né? Então, a gente vê o Brasil recentemente indo no sentido e agora os Estados Unidos aí parece que, ao rever isso, indo talvez no outro. É isso mesmo. Vai. Obrigado, Adriano, aí da moderação. Queria, com finalização, só agradecer novamente ao Dr. Fernando Furlan e ao Dr. José Denilson Branco. Foi uma manhã aí bastante interessante e um debate bastante enriquecedor. Acho que talvez a única conclusão mais firme é que a gente precisa continuar com o tema e continuar com o debate, porque o tema ainda tem bastante espaço para aprofundamento e para ramificações bastante interessantes. Queria agradecer de novo a vocês, agradecer aos que participaram aí conosco até agora e ficaremos aí em contato aí para os próximos capítulos dessa história.